Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, como é bom estar com você aqui na nossa salinha para um bate-papo muito especial. Mas dezembro, Natal, que mês gostoso, delicioso, nosso coração dispara, a alegria está no ar, fraternidade, solidariedade, Natal, aniversário de Jesus, como é bom. E nós, para termos um programa motivador hoje, vamos falar sobre família nesse Natal. Como é que as coisas acontecem? Quais são os significados? E para isso, nós temos um convidado que você já conhece aqui na nossa salinha, que é Ricardo Cury. Ele é psicólogo e vai bater um papo gostoso conosco hoje. Seja bem-vinda ao Plenitude. Obrigado, Ricardo. Iraci. É sempre um prazer estar aqui no programa com vocês. E o ano passou, já chegamos em dezembro. Vamos falar de Natal, de família, a importância do simbolismo do Natal para unir as pessoas, confraternizarmos e trazermos o convidado principal, que é o nosso querido Mestre Jesus. Com certeza. É uma data muito especial, Natal, Muito né? especial, com certeza, maravilhosa. Ricardo, qual é o simbolismo do Natal para um cristão espírita? O simbolismo do Natal, a gente não pode esquecer, nós como espíritas, que Jesus é presente, é atuante, ele vive ao nosso lado o ano todo. Por uma série de tradições, culturas e tal, a gente celebra a data do nascimento dele em dezembro. Mas nós, que estamos aqui na doutrina espírita, vindos também de uma tradição mais anterior, talvez católica, protestante, nós celebramos a vinda de Jesus sempre, o ano todo ele é lembrado, tanto nos cursos, em palestras, nas exposições espíritas, nos livros, a gente encontra a personalidade desse Jesus vivo, que é humano e que também é divino, e que fala com a gente, que nos ouve e nos ensina todo o tempo. Então nós, como cristãos espíritas, a gente nunca pode esquecer da grandeza dessa alma tão bela, tão maravilhosa, que veio à Terra e continua aqui de uma outra forma, sustentando cada um de nós com todo o seu amor. Ou seja, não importa a data, né, que Jesus tenha nascido. O importante é o nascimento dele, simplesmente isso. Mesmo uns falando que foram em junho, outras datas, enfim. Exatamente. Jesus é atemporal, está para além de qualquer data, de qualquer século. Ele vive, e ele vive muito presente. A gente tem N obras de espíritos maravilhosos que retratam claramente como foi a vida de Jesus aqui na Terra. Os bastidores ali que a gente não encontra nos evangelhos, a gente vê, por exemplo, em Amélia Rodrigues, em Emmanuel, tantos autores tão belos falando de Jesus, o próprio Humberto de Campos, né? Então, assim, o que nós, como seguidores, precisamos fazer nessa atitude de final de ano, dezembro e tal? Celebrar. É uma festa, é um momento de estarmos todos juntos, independente das desavenças que possam ter acontecido durante o ano. A gente teve um ano muito difícil, por várias razões, mas nessa hora em que estamos ali sentados na mesa, no dia 24, 25 de dezembro, Jesus está presente. Pelo menos a gente tem que agir como se ele ali estivesse. E quando ele está presente em uma mesa, acabou. Não tem porque você falou aquilo e você reclamava daquilo outro. Não, todos ali estão em comunhão. E sempre a oração, se puder ler passagens dos evangelhos, tudo isso vai conectando as pessoas nessa psicosfera mais elevada. E Jesus vem, né? Ele vai de casa em casa fazendo as suas visitinhas e orando conosco, confraternizando conosco. Quando dois ou mais estão reunidos em seu nome, ele está presente. Isso a gente não pode esquecer. Então não é mais aquele Jesus
crucificado, morto, que ficou parado na história. Não, Jesus vivo, Jesus do Espiritismo, que a gente visualiza, é um Jesus mais vivo do que nunca, ressuscitado e que caminha conosco no nosso dia a dia, no nosso silêncio, na nossa solidão, nos nossos momentos mais difíceis. Quando a gente se conecta, lembra dele, as coisas começam a mudar de figura. A gente tem um alento no coração, uma quietude, uma paz, sabe? É trazê-lo de volta. Exatamente. Na atualidade, o Natal foi convertido em um evento extremamente comercial, onde coloca-se a importância da data na quantidade de presentes que se adquire, quantidade de bebidas à mesa, de comidas à mesa. Como isso pode ser prejudicial para esta geração e para as próximas, né? Exatamente. Você vai andar hoje nos shoppings, o que a gente vai encontrar lá? Papai Noel. O Papai Noel, uma árvore de Natal e um monte de presentes ali expostos, fazendo realmente um apelo comercial para que essa data perca um pouco da identidade religiosa, cristológica, e tenha uma identidade comercial, pueril e superficial. E a gente tem que tomar muito cuidado para não associar isso como sendo o Natal. O Natal não é isso que a gente vê lá fora. Ensinar isso para as crianças desde cedo. Porque quem não quer ganhar um monte de presente? É ótimo. É um momento para isso também, para a gente exercer a nossa solidariedade, mas a gente não pode esquecer da base, da essência, que é o ensinamento que ele nos trouxe. Esse é o maior presente que ele nos deu. E nós recebemos e a gente é capaz de entregar isso para o outro. Se a gente recebe uma orientação espiritual, uma orientação dos evangelhos, a gente tem o dever de levar isso adiante. Esse é um presente de Natal que a gente pode dar todo ano. A verdade é essa. É isso mesmo. Você acredita que mesmo os pais que não são espíritas, de qualquer religião que seja, eles estão passando o que é o Natal para os seus filhos, estão passando a história de Jesus, ou acho que eles estão deixando a desejar isso? Deixando a desejar. O que eu percebo assim de um movimento social é uma luta pelo esquecimento de quem foi Jesus, sabe? Eu acho isso muito grave, inclusive nas próprias escolas, nas universidades. Cada vez menos você tem o ensino religioso, o ensino moral, e os pais acabam também aceitando essa condição. A gente vive num mundo muito material, muito denso, muito materialista, e isso nos abafa, isso nos deixa opacos, e a gente acaba deixando passar os bons momentos em que a gente poderia, numa noite qualquer, sentar ali com as crianças, com os jovens, estudar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, ler trechos, versículos, capítulos, não importa. A gente tem que trazer isso de volta, sabe? E eu percebo, sim, em linhas gerais, as famílias mais distanciadas, sabe? Não sei as razões disso claramente, mas parece que tem todo um contexto também mundial, político, econômico, de que o mundo, dependendo de uma instituição religiosa ou de ter Jesus inserido, pode ser uma forma prejudicial para as famílias. Eu não sei por que isso acontece. É muito mais fácil você associar uma data dessa ao comércio, ao que você falou. Você vai vender presentes, você vai vender sensações boas de coisas que acabam. Uhum. O que Jesus nos oferece não acaba, fica. É água eterno. viva, né? É água viva daquela fonte inesgotável. Se você beber uma água dessa xícara, ela acaba em algum momento. O chá dessa xícara, ele finaliza. Mas a água que Jesus oferece é eterna. E a gente esquece disso. A gente vive sempre com sede. É uma sede de mundo, uma sede de coisas, de objetos, de acúmulos, de sensações, de prazeres imediatos. Mas Jesus oferece uma outra proposta. A agenda de Jesus é estritamente espiritual e atemporal.
Jesus viveu numa época muito dura sobre o Império Romano, sobre uma disputa dos judeus querendo seu espaço, a sua liberdade. E logo depois, os outros séculos foram de muitas perseguições para os cristãos. Mas o cristianismo é igual sangue nas nossas veias. Ele tem que correr, ele tem que andar para poder irrigar todas as camadas do nosso corpo físico, os nossos tecidos, os nossos órgãos. Assim era o que Jesus propôs. Aquela cruz, ele ali, ensanguentado, morto, para muitos era um fracasso, para outros era o início de uma nova era. E é o que a gente acredita aqui até hoje. Nós, espíritas, vivenciamos vários séculos disso, como não? Tá? E agora a gente vê que não. O que a gente pode esperar mais adiante? Que a mensagem de Jesus vai permanecer. Ele sempre falou isso. Tem que alimentar, né? Como podemos fazer para que Jesus nasça todos os dias nos nossos lares? São aquelas gotinhas de evangelho. A gente estimula muito isso no centro espírita, né? Fazer o culto do evangelho no lar. Quem ainda não está aplicando, esse pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, comece a aplicar, junte a sua família, reúna todos em uma mesa, determine um horário, né, uma vez na semana, 2 vezes na semana, quiçá todo dia. Eu faço todo dia lá em casa. Eu também. E ali a gente está sempre se reabastecendo de espiritualidade. O dia ele é duro. A gente tem muitas dificuldades, tribulações, desafios, e às vezes a gente chega exaurido. Não aguento mais, não consigo mais. É nessa hora que a gente tem que ir lá e nos realimentarmos disso. Não só a leitura, mas o debate, a conversa sobre o que caiu numa passagem, por exemplo, depois uma oração sincera que venha do coração. Isso tudo nos dá bom ânimo, nos dá força para seguir para mais uma semana, para mais um dia de trabalho, de esforço. A encarnação ela é complexa. Se a gente não tem uma válvula de escape, que eu estou chamando aqui de evangelho, a chance de a gente sucumbir é muito grande. Da gente cair, né, nos desesperos, nas depressões, nas angústias. O evangelho ele fortalece, né? Ele é a base de tudo. É a força mesmo, realmente. Sem ele, a gente está construindo coisas em cima da areia. Qualquer vendaval que venha vai derrubar tudo. Quantas pessoas que a gente vê que chegam com dificuldades enormes, mas não tem uma bússola. E talvez o evangelho ele te aponte. É para lá que você tem que ir. Segue esse caminho, persista. Você tem Joana de Ângeles, sabe, belíssima também, com as suas obras. São livros curtos, de muita sabedoria, de muito aprendizado. A gente tem que estar o tempo todo se conectando. Perfeitamente. O ritual de montar o presépio com as crianças, contando a história do nascimento de Jesus, seria uma forma eficaz de fazer o clima de amor e paz para a nossa família? Claro, com certeza. Com certeza. Crianças adoram, né? Criança adora. Montar a árvore de Natal, enfeitar e deixar tudo muito bonito. E só que montar a árvore e pensar ali nos presentes debaixo da árvore, não sei o que, é uma coisa. Agora, dar a eles significado a cada bola, a cada coisa que você pendura ali, falando das passagens de Jesus, torna-se um Natal significativo para eles, não? Claro, com certeza. Hoje você tem aquelas bolinhas de Natal customizadas. Você pode botar frases, que podem ser versículos. Você pode botar imagens bacanas também, de Jesus, de Maria, de José, os espíritos, né? Ali, presentes. Dá um outro tom para quando você está ensinando uma criança, de uma maneira lúdica, ela se aproximar, ela tem intimidade com Jesus, com o Natal. Aquilo ser uma data simbólica, mas que ela não perca a referência da importância daquilo na vida dela. Lá na casa da minha mãe, por exemplo, tem uma tradição de montar árvore de Natal. Minha filha sempre vai lá, né, montar a árvore. Ela quer montar, ajudar, não sei o quê. Mas se aquilo ali for só
uma construção de uma árvore, perde-se o valor. É importante, por trás daquele enredo todo, você está trazendo o quê? A presença, né, de Jesus. A gente está fazendo isso aqui para Ele, para lembrarmos dEle, para nos prepararmos para recebê-lo. Aí muda de figura, sabe? Então, qual é a nossa intenção? Quando a gente está montando uma árvore, quando a gente está enfeitando a nossa casa, quando a gente está até dando um presente para uma criança, que seja, a nossa intenção tem que ser a melhor possível, com profundidade, com enredo espiritual, com uma base sólida que é a mensagem principal do nascimento de Jesus, nessa data importante. Com certeza. É fantástico. E como comemorar o Natal em família de forma que os presentes possam se conectar com a luz de Jesus? Porque o presente, ele está presente sempre, né? Isso. No Natal. Porque o que você vai ganhar de Natal? O que se pediu de Natal? Isso é uma coisa que vem desde das crianças, dos bebês, né? E aí, o simbolismo do presente e do Natal, mas não de Jesus. Como fazer o link dessa... Exatamente. Você vai pedir para quem? Para o Papai Noel ou para Jesus? Eu prefiro ensinar as crianças a pedirem para Jesus, tá? Para o Papai Noel, você tem ali uma brincadeira, na verdade é essa, né? Você pede uma coisa que você gosta, um brinquedo, um videogame, uma boneca, um carrinho qualquer. Mas ensiná-los a pedir para Jesus é o grande desafio. A gente, numa oração, a gente glorifica a Deus, a gente agradece, mas a gente tem o nosso espaço de pedir as coisas. O que uma criança ou um jovem pode pedir para Jesus no momento de Natal? Nada que seja de coisas materiais, que ela consiga entender os valores reais de uma vida. Não é a quantidade de brinquedos que ela vai ganhar, mas ela pode pedir saúde para os amiguinhos dela da escola, para a professora dela. Ela pode pedir paz para dentro de casa, para que os pais parem de brigar. Ela pode pedir amor, várias virtudes que podem aparecer num pedido de Natal. Não só pedido de coisas, né? Coisas, sabe, não leva a lugar nenhum. É importante e tal, mas se a gente conseguir entender que a listinha que ela precisa realmente se debruçar, fazer, com a letrinha lá dela, com lápis, com a caneta, é uma lista para Jesus. Eu vejo dessa forma. Para a realização íntima dela, isso, claro, né? Para a constituição do ser profissional, do ser família, do ser sociedade, que está tão desvalorizado hoje, que a gente, acho que, buscam de todas as formas, né, desconstruir a família, desvalorizar a família, como isso não é importante. Mas trazer, acho que, esse significado para eles, a importância dos laços de família. São espirituais? São espirituais, mas a importância da gente construir uma relação de respeito, de compreensão, de gentileza, de solidariedade. Eu acho que um viés desse lado, eu acho que fortalece, porque presente de Natal se pede uma vez por ano, né? E eu quero aquele presente, se escolhe um monte de coisas, dependendo da situação. Agora, a Jesus, você se conecta com ele todos os dias e pode pedir todos os dias a ele. Exatamente. E aí você está ensinando a criança ou adolescente a orar, a rezar mesmo. É um ensinamento. Quando a gente estimula isso, ela começa a elaborar com as suas próprias palavras uma forma de conversar com a espiritualidade, seja com os mentores, com o anjo da guarda, mas com o próprio Mestre Jesus. Por que não? Sabe? Não tem aquela coisa de uma distância. A gente tem que entender que Jesus está muito mais perto do que a gente imagina, sabe? Eu não preciso falar
com o meu mentor, para o meu mentor falar com o mentor do meu mentor, para o mentor falar com o outro mentor, para chegar uma vez lá em Jesus. Não, o céu está aberto. A gente conversa diretamente. E as orações, por mais simples que sejam, vindas do coração, elas chegam e elas têm os seus resultados, sabe? Lá, por exemplo, eu vejo em escolas, você não ensina. Como é que você reza? Como é que você ensina uma criança a rezar? Precisa disso. Fazer até uma leitura em voz alta, para que todo mundo consiga ouvir, você estimular a pessoa que está rezando, o outro ir repetindo, para você ir aprendendo. Isso aí, Iraci, parece besteira, mas lá na frente, quando a coisa aperta, né, onde a pessoa vai correr, ela vai ter né? uma referência. Caramba, tá difícil a minha vida. Quer saber? Vou rezar. Vou aqui, eu estou chorando, eu estou amargurado, eu estou deprimido, meu namorado terminou comigo, eu sofri bullying na escola, eu fui perseguido, tirei nota baixa, reprovei de ano, não dei certo em nada, mas eu tenho um lugar que eu me sinto bem, que é aqui no meu quarto, no meu silêncio, fazendo minhas orações, sabe? A gente vive numa vida muito movimentada, muito agitada, com muitas informações sendo trocadas o tempo todo pelas redes sociais e tal. Se a gente não dedica um minutinho que seja a nós mesmos, a essa conexão, a gente se perde, a gente realmente sucumbe. Então, por que não, desde cedo, fazer esse estímulo? O Natal é uma data para isso. Uma data que a gente vai sentar numa mesa, às vezes super exagerada, com comilanças, com bebidas, aquela coisa farta que depois estraga tudo, sobra tudo, ninguém come tudo aquilo, sabe? Mais fria de coração. E se empanturra muitas vezes de tanto Fora comer, isso. passa mal. Fora essas coisas, né? Assim, o remorso depois, né? De caramba, comi demais, minha barriga está muito cheia e tal, mas o coração está vazio. O que adianta a gente encher a nossa barriga de comida e o nosso coração está frio e opaco, sem a presença de Deus, sabe? Exato. Então, o Natal é o contrário. É melhor a gente ter uma ceia muito mais simples, com coisas necessárias, básicas para uma confraternização, mas que a gente se encha de amor, de comunhão. Jesus reunia na mesa as pessoas mais diferentes possíveis. Dividia o pão. Dividia o pão entre todos eles, sabe? E eles oravam, e eles conseguiam conversar sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades, pediam conselhos, trocavam informações. Essa é a essência do Natal. Lembrar que tem um lugar ali para ele, para Jesus sentar e conduzir uma mesa. E não ficar trocando, sabe, piadas ou desavenças ou ironias para lá e para cá. Não, é um ambiente religioso. A gente tem que sempre lembrar disso. A gente não pode esquecer da sacralidade do Natal, sabe? Jesus veio à Terra nessa data, ou que seja uma outra, mas a gente lembra dessa, não importa. Importante é a gente seguir uma tradição dentro de um contexto espírita, cristão. Perfeitamente. Ricardo, quando a gente coloca para a família a exposição do Natal, a reunião ali, a importância de assistir filmes que retratem Jesus, isso você acha que toca de maneira mais profunda, sensibiliza mais? Com certeza. Tem várias formas da gente ir se conectando. Os filmes é uma delas. A gente tem séries hoje muito boas que falam da história de Jesus, sabe? A gente tem programas, pessoas sérias que realmente trabalham e se dedicam a montar o que seria aquela história, aquele ministério de Jesus, seja ele já na fase adulta, pregando, curando, ensinando, né? Sim. Ou também um Jesus criança, um Jesus de nascimento, sabe? Todo aquele movimento que foi feito, Maria, José, né? O drama de ter nascido no estábulo, tudo aquilo você pode ver de diversas formas, em livros e também em filmes, em programas, em séries. Ótimo! Quanto mais falar dele abertamente, melhor. Que todos tenham acesso.
Com Que todos certeza. possam ter essa oportunidade de chegar em casa, ter uma Bíblia, e lá, quais são as passagens que falam do nascimento de Jesus? No Evangelho de Lucas, você lê, no Evangelho de Mateus, você lê, em Marcos. Você tem uma construção de um Jesus que nasce em uma família como a nossa, com pai, com mãe. Sim, É claro que ele era diferenciado desde sempre, mas se a gente for consultar outras obras, a gente vê a infância de Jesus, por exemplo, tem um evangelho ótimo, que é o Evangelho de Tomé, que retrata toda a infância de Jesus. E é legal de ler nessa época do ano, que é a época do Natal, do nascimento, você vê Jesus desde cedo fazendo muitas peripécias, um Jesus esperto demais, muito inteligente, que desde sempre curava e fazia milagres. Muito é legal. muito lindo, né? Muito lindo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo para um chazinho gostoso, ó, e voltamos já já, não saia daí que retornamos. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje estamos entrando em plenitude com o psicólogo Ricardo Cury. Você que perdeu o primeiro bloco, fique atento. Estamos falando sobre família, sobre Natal, sobre o simbolismo, como trazer Jesus presente no nosso dia a dia, como envolver, como se deixar levar por toda essa história, por toda a retratação da presença de Jesus aqui, junto de nós, em nossos lares. Muito especial esse momento, né, Muito de especial, Natal. com certeza. Como criar lembranças com nossos filhos para que eles possam associar o Natal e a família? Muito bem. União, todos juntos, é o início de tudo, sabe? Às vezes você tem famílias com pais separados, isso dificulta um pouco, né? Mas aí o que a gente consegue fazer? Eventos. Evento na casa da mãe, evento na casa do pai, evento na casa dos avós, confraternizar o Natal de diversas formas. Existem vários modelos de família hoje, mas, de qualquer forma, a criança ela precisa associar que Natal e família caminham juntos. Sim, É muito chato até você comemorar o seu Natal distante de todo mundo, isolado, pensando somente em si, sabe? Então, é uma proposta, é um momento do ano que as escolas já estão de férias, as universidades, o pessoal também no trabalho, muitos folgam nessa época, justamente para quê? Que a família, não importa os lugares em que cada um esteja, seja fora do país ou não, busquem estarem juntos, se sabe? aconchegar. Presencialmente juntos, se aconchegarem. Porque hoje é muito fácil. Eu estou aqui, mas eu estou falando com você que está lá no Japão, por uma videoconferência. A ideia do Natal é um pouco diferente disso. É a presença física um do outro, sabe? As crianças, elas precisam dessa visualização de família. Todos ali se respeitando, confraternizando juntos, para que ela cresça. E aí sim, quando ela for formar a família dela, ela valorizar essa data como uma data realmente importante, em que ela consiga juntar no futuro a esposa ou o marido, os filhos e tudo mais. A tradição, ela continua. Então, você vê, por quê? Qual é a imagem que a gente tem de Jesus criança? É Jesus num estábulo com a família dele. Sim, Seja Maria, José. Ali você tem um outro tipo de família, você tem os animais que estão ali os no presépio, animais, é. outros seres humanos que se aproximam, pastores, os reis magos, está todo mundo ali numa confraternização para receber Jesus no mundo. Tá? Uma data muito auspiciosa. Quanto mais gente tiver unidas, mais pessoas unidas nesse momento, melhor para a própria criança ter essa visualização, essa identidade.
Você acredita que os pais estejam passando para os seus filhos, seus adolescentes, por exemplo, o presente que os 3 reis magos trouxeram: ouro, mirra, incenso. Ouro significava poder, a mirra o sacrifício, o incenso a espiritualidade. Será que seria, digamos, claro isso para os pais trazerem esse significado hoje, fazer esse link, essa conexão no seu prato de comida servido à mesa, nos presentes que recebe, em vez de, eu quero, nem sei se tem videogame hoje, que tem, sei lá, videogame, não sei o quê. Então, mas você vai ganhar com isso simbolizando o Natal, isso com outros, um livro, um filme, enfim. Uhum. Sim, entendi. Jesus recebeu esses presentes que ele era tratado como um rei, como uma majestade que veio ao mundo. Né? Sim. Um novo rei veio à Terra. E os reis magos, que eram astrólogos e tal, identificaram o nascimento do Messias, que estava chegando à Terra, o presentearam exatamente com incenso, ouro e mirra. E você explicou muito bem esses elementos. A criança, ela precisa também ter essa visão, sabe, de quem é que nasceu. Jesus era rei, mas ele era também um sacerdote e era também um grande profeta. Tudo isso reunido numa única pessoa, sabe? Uma vinda de Deus para a Terra, uma descida dessa consciência divina. Isso é muito importante para você entender a grandiosidade de quem é Jesus. É importante passar para as crianças a dimensão dessa alma que veio ao mundo. Então, quanto mais a gente estudar, hoje você tem livrinhos infantis muito bons que explicam o nascimento de Jesus para as crianças. Inclusive, essas doações que ele recebeu, desses reis magos. E aí tá bom. A criança agora vai olhar para ela. Aí eu vou ganhar o quê? Eu vou ganhar ouro, incenso e mirra? Nada disso me interessa. Eu quero o meu videogame, o meu, sei lá, Minha boneca, minha sei boneca, lá. o meu carrinho, o meu trenzinho. Eu não quero minha bola de futebol. Não quero essas coisas. Isso não tem valor para mim. Tá ótimo. Mas Jesus é diferenciado. Ela tem que saber por que Jesus está ganhando aquele tipo de presente, sabe? E o que você pode, desde criança, também oferecer a Jesus? Eu inverteria. E você? O que você doaria para Jesus no nascimento dele, sabendo agora quem ele é? Para a criança também usar a criatividade dela. Nossa, isso que você está falando é importante demais. Porque É ninguém verdade? faz essa colocação para a criança. O que você daria para Jesus? Exatamente. Aí ela para de olhar para o próprio umbigo, que só recebe, que só quer Porque o ganhar. aniversário é dele, não é Aniversário seu. dele, por que você tem que ganhar presente? Vamos lá, dá. Vamos abrir o seu armário. O que você tem aí que você pode oferecer para Jesus? Você já não tem dinheiro, não tem como comprar nada. Mas você tem coisas aqui que você não usa mais. Por que você não aproveita e vamos tirar as suas roupas que você já não usa mais, os seus brinquedos que você já não brinca mais. Vamos fazer uma Ou doação. até você abriria a mão de algum brinquedo que você tenha ganhado e doe para outro, um brinquedo novo, não usado, Olha só que interessante, né? porque a Aí, pessoa pensa naquilo que não usa mais, aquilo que não serve mais, aquilo que já está gasto, aquilo que já está, né? Mas não pensa em abrir mão de algo que ela esteja ganhando ali aquela hora, nossa, pegar aquele pacote, aquela caixa e levar para alguém que não tem. muito, muito bom. Isso é um ensinamento que ela vai amadurecer muito fazendo isso. É muito difícil as crianças cortarem da própria pele, né? Mas a gente tem que estar lá. Uma família cristã, ela pensa no outro. Se a gente está aqui, de alguma forma, sendo privilegiados, um monte de brinquedo, um monte de presente, mais do que cabe até no seu armário, vamos lá, vamos atravessar a rua, vamos ali olhar embaixo daquele viaduto, naquela avenida, olha só aquelas pessoas que moram ali. Será que eles estariam ganhando algum presente hoje? Eles sabem que hoje é dia de Natal, eles sabem que
muita gente está ganhando presente e eles estão ali na escassez. Vamos lá, pega um pouquinho do que você ganhou e vamos entregar para eles. Nossa, isso realmente é um ensinamento cristão muito poderoso. A gente estimula, né? Eu pelo menos faço isso muito com a minha filha. Filha, pô, vamos limpar esse armário, tem sempre um monte de coisa. Eu vejo resistência. Ah, mas eu gosto muito. Mas você já está um ano inteiro sem usar esse negócio? Por que está guardado aí? Então entrega. Ou então, vamos lá no shopping comprar os presentes também para crianças da sua idade que não tem como receber sem ser através de uma doação, porque não tem família. Vamos ajudar a escolher uns brinquedos? Aí ela vai querer o quê? Para ela. Ah, eu quero isso para mim, para mim. Claro. Não, você está escolhendo agora para o outro. E aí, o que a gente está ensinando? Você vai começar a ver que existem outras pessoas no mundo, que existem outras pessoas em necessidade. Você não tem a necessidade, mas outras pessoas podem ter. E aí você está desde cedo implementando o que? A caridade. Os neurônios da caridade começam a acender na cabeça das crianças. Compartilhar, né? Levar aquilo para o outro, que isso é muito importante. Eu acho que fazer com que a criança e até o jovem, ele prepare um presente ou mais de um presente para dar para outro jovem, para outra criança, não coleguinha, mas aquele que tem mais dificuldade ou que não tem realmente. Exatamente. Estimular a solidariedade, a caridade. É natural as crianças terem um egocentrismo. O problema é que essas crianças, elas não são trabalhadas. E aí elas vão virar o quê? Adolescentes egocêntricos e adultos egocêntricos. É um entorpecimento da onde elas estão vivendo. Qual é o contexto socioeconômico do país que elas vivem? Que elas possam fazer esse exercício de olhar para o lado e se sensibilizar com a dificuldade do outro. Exato. E por que não expandir o Natal para um outro tipo de família que não é só a sanguínea, mas uma família espiritual, em que Jesus vai estar também presente. E você está agradando a Jesus nesses momentos. Você sabe que quando meus filhos eram pequenos, por volta de 10 anos, 12 anos, cada fase é uma fase, mas nessa fase, por exemplo, a minha casa se transformava numa oficina. Olha. Então, em torno de 250, 300 brinquedos a gente montava ali. Então, coisas que a gente pedia de doação, brinquedos usados mesmo. Então, a gente fazia o quê? A gente pintava os brinquedos, a gente colocava etiquetas no carrinho, aqueles adesivos, consertava, trocava rodinha desse que já não presta mais, bota nesse, faz. A gente reconstruía os brinquedos, faziam pacotes de presentes com laçarotes, com isso para bonecas. Ai, eu morria de ficar fazendo roupinha de boneca. Pegava, por exemplo, tecido, uma roupa que não usava, cortava, fazia roupa para boneca, roupa para Barbie, roupa para Ken, roupa para sei lá o quê. E assim a gente fazia. E depois a gente também montava caixas, pedia no supermercado, encapava, pintava e montava e fazia. Depois a gente ia levar para as crianças no Centro Espírita Filhos de Deus do Hospital de Hanseníase. Olha. Então, fazia eles irem levar, eles entregarem, não entregar para as crianças, mas fazerem a doação. Que legal. Né? Então, eles saíam de lá emocionados, eles choravam. Tá vendo? A gente tem hoje uma comprovação da própria ciência que você tem muito mais alegria em dar do que em receber, em fazer o bem a alguém do que receber o bem de alguém. O prazer, o amor que você gera em você mesmo
fazendo uma caridade, uma doação, um trabalho voluntário, por exemplo, é muito maior do que você receber algum tipo de ajuda no momento de Com necessidade. certeza. Você olhava a sala de jantar da minha casa, aquela mesa cheia de coisas que a gente ficava ali, todo mundo, né? O pai, os filhos, a mãe, todo mundo consertando, fazendo, pintando, arrumando, dando banho em boneca, lavando cabelo, fazendo cabelo. Olha só. Olha, dava trabalho aquilo, mas era muito Uhum. gratificante, né? É um movimento que eles estão dedicando ali um esforço deles, Exatamente. Quando né? você vai, pega o seu cartão e passa numa loja, pega um presente e entrega para alguém, não teve esse ritual todo, esse Sim. esforço todo de você construir, de você usar a sua criatividade, de você consertar brinquedos velhos, reformá-los para entregar. Isso valoriza ainda mais, né, o que você está fazendo. E o prazer é muito maior quando você está agindo dessa forma. Aqueles bonequinhos de super-heróis que os meninos gostam, Uhum. que nem sei, nem me lembro mais o nome, Falcon, sei lá o Sei. que era. Comandos em ação. Essas coisas todas. Então, quando vinha, a gente tinha aquilo quebrado, a gente pegava o braço de um, consertava no outro, tal, Uhum. e criava um super-herói novo, um nome diferente, Uhum. um não sei o quê, pintava. Então, até ele, meu filho olhava os brinquedos e ajudava a montar os brinquedos, ele ficava assim encantado, ele adorava os brinquedos, porque era um super-herói novo, era uma boneca diferente, era, Fantástico. né? Então, é um trabalho, eu acho que um movimento que os pais deveriam buscar isso, Uhum. né, para fazer essa construção, né, dentro do íntimo dos seus filhos, Uhum. para que eles possam entender o significado do Natal, Claro, né? com certeza era assim. Ricardo, apesar de todo o consumismo que nós temos atualmente, pela proximidade do Natal, o mês de dezembro, no mês de dezembro, né, as pessoas acabam por lembrar mais de Cristo do que dos outros meses. O único mês que se liga mais em Cristo, né? Sim. O que esse movimento coletivo vem impactar espiritualmente na sociedade? Nossa, o impacto é enorme. Por quê? Toda a psicosfera da sociedade, principalmente os cristãos, as vibrações estão muito elevadas. Está todo mundo pensando, falando, ouvindo, comentando, trazendo Jesus para o dia a dia, pelo menos no mês de dezembro. E qual é o benefício disso? A espiritualidade ela consegue alcançar com mais precisão cada um dos espíritos que estão envolvidos ou até que não estão, mas como o ambiente está mais favorável, eles conseguem permanecer e trabalhar aqui por muito mais tempo, no meio de nós. Quando a gente está num ambiente denso, fechado, com pensamentos ligados, por exemplo, a coisas materiais, mundanas, superficiais, o acesso da espiritualidade superior a nós fica muito mais difícil. Então, por exemplo, quando a gente está num tratamento espiritual, qual é o nosso estímulo maior? Cantar. A musicoterapia, ela vai elevando as nossas vibrações e aí a gente vai chegando perto daquilo que os espíritos conseguem vir e trabalhar em nós, por nós e nos libertarem de doenças, de sofrimento psicológico, emocional, trabalhar nas nossas áreas do corpo e da alma. E o ambiente de Natal, a gente cria isso de uma maneira mais macro ainda. Ou seja, eles vêm em grande profusão intervir. Toca as pessoas para a solidariedade. Não, esse mês de Natal é mês de dar, de presentear, de Uhum. fazer um favor, um benefício para alguém, uma gentileza. Então, essa fraternidade torna as pessoas mais solidárias e mais receptivos àquilo que a espiritualidade vem trazer, ou a gente que consegue ir
até eles para buscar aquilo que nos falta. Sim. Quanto mais a gente se trabalha interiormente, quanto mais a gente abre o nosso coração, quanto mais a gente se conecta com Jesus e o pensamento dele, e fala disso com as pessoas, comenta e tal, mais a gente tem a oportunidade de se aproximar da espiritualidade superior. E eles de nós, sabe? É uma troca. Sim. Quando o filho pródigo se arrepende, já lá vivendo a comida dos porcos, ele lembra da casa do pai, ele começa a se mover na direção da casa do pai, o pai também o vê de longe e corre na direção dele. É esse grande encontro. Uhum. O que é legal de fazer em dezembro? Repaginar todo ano, fazer uma recapitulação de tudo. Os momentos difíceis, as crises que superamos, aquelas que ainda não superamos, mas que a gente está querendo superar. Né? E nesse processo, trazendo nesse contexto todo a espiritualidade, os evangelhos, Jesus, a espiritualidade ela vai e junto de nós trabalhar em comunhão para que a gente se liberte de todo e qualquer conflito que a gente esteja vivendo. Justamente para que o ano seguinte seja um ano novo, uma nova fase se inicia. Por que é tão simbólico, né, ser no final do ano? Que é um momento de eliminar aquilo que precisa ficar no passado, retirar, né, miasmas, pensamentos recorrentes, obsessivos, compulsivos. E a gente elimina isso tudo através dessa grande higienização do Natal, pensando assim, para a gente começar os próximos dias até o Réveillon de uma maneira muito melhor e iniciar o ano seguinte bem, com essa energia do Natal. Que seja Natal o ano todo. Janeiro, fevereiro, Natal continua. A tendência é essa, mas a gente chega no ano que vem e começa. Ah, não, é o imposto daquilo, tem que pagar não sei o quê, parará, e as pessoas vão voltando para um outro nível de vibração. Aí já muda. Já muda tudo. Já entra no carnaval, estraga Aí já tudo. chegou fevereiro, carnaval, pronto. Uma porcaria. Hoje em dia, as pessoas estão muito polarizadas e isso tem afetado o meio familiar, criando desavenças. Como podemos superar essas diferenças ideológicas? Exatamente. Muito bom, muito bem colocado, porque um contexto de eleições, por exemplo, que a gente vivenciou esse ano, dividiu muito a família. Muitas pessoas ficaram realmente sem se falar com o pai, com a mãe, com o irmão, brigas, saídas de grupo, por discussões políticas, porque houve uma separação muito grande de pensamentos e opiniões. Mas passou. O momento eleitoral, de alguma forma, está sendo superado, está acabando. Mas as desavenças continuam, pelo orgulho, pela falta de vontade de ir lá e se reconciliar, com pessoas que a gente ama, que moram às vezes na nossa casa, mas por várias motivações houveram rompimentos graves. O Natal talvez seja a grande oportunidade que tem de retomar uma aliança, porque a proposta do Cristo é de união, é de comunhão, é o amor de Cristo que nos une, né? E nesse contexto, superar, sabe? Perdoar, entender, compreender o outro, o pensamento do outro e tal, e tentar ir evitando esse tipo de embates da polarização, da dualidade, e trazer a unidade, que é resgatar a unidade. E qual é a unidade? Qual é o grande entendimento que a gente tem dentro do cristianismo e também no espiritismo? Jesus é a videira, nós somos os ramos dessa mesma árvore. Não adianta eu querer brigar com uma outra pessoa que eu estou me autoflagelando. Quando eu jogo uma pedra em alguém, eu estou me machucando. Quando eu agrido o outro, eu estou sendo agredido por mim mesmo. Porque nós fazemos parte do mesmo contexto. Então, se Jesus é essa grande videira, essa grande árvore, e nós somos esses galhos, essas folhas, que a gente se entenda. E olhando para todas as diferenças, aparentemente diferenças, mas na essência nós somos somos uma unidade. Então tudo que é plural, que é diverso, que é dual, na verdade é uma falta de compreensão sobre nós mesmos e sobre quem é o outro nessa história.
Porque se eu for consultar o fundo do meu coração, eu vou encontrar situações muito parecidas com aquela que eu estou criticando fora de mim. Que eu aponto os dedos, que eu falo mal, que eu agrido. Mas será que não tem isso também dentro de mim? Então, o trabalho é interior. Fazer esse grande mergulho para, a partir daí, me autoconhecendo, eu sou capaz de conhecer e amar o outro. Jesus disse, ama a Deus sobre todas as coisas, mas ama o próximo, como a você mesmo, como a si mesmo. Exato. Será que a gente sabe se amar? Tá aí uma tarefa para a gente abraçar de verdade, né? Com certeza. Uma frase para deixar como uma mensagem para os nossos telespectadores dessa ambiência de Natal. Que haja um esforço para que seja Natal todos os dias. A gente vai entrar nesse período natalino agora com mais intensidade, chegando os dias do Natal. Mas pega essa energia, esse amor, essa compreensão, essa paz que vocês podem estar começando a sentir dentro de vocês e carreguem por outros 365 dias do ano. Vivam essa energia natalina, que Jesus nasça não no estábulo, mas no coração de cada um de nós. E assim a gente consegue ter uma vida melhor, uma sociedade muito melhor. Ricardo, obrigada pela sua presença, Obrigado por a entrarmos você. em plenitude juntos. E um Com Feliz certeza. Natal para você. Feliz Natal para todos vocês. E para você que está aqui com a gente, curtindo, se integrando, se entregando a Jesus nesse mês de Natal, nós deixamos uma semana cheia de amor, cheia de muito carinho e um beijinho cor-de-rosa. Muita paz para você. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.